Eu respeitei e respeito todas as mulheres, nunca encostei um dedo indevidamente em nenhuma mulher ao longo de todos os anos que eu vivo na bola. Já trabalhei com vocês na imprensa, já tiveram comigo, já tive em diversos clubes, sabe? Eu tive 2 vezes no São Paulo, eu tive 2 vezes no Palmeiras, eu tive 2 vezes no Santos, nunca... Olá, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para falar sobre assuntos que eu considero como relevantes, que a gente precisa debater com calma e refletir um pouco, que fazem a gente entender um pouco do nosso país. Bom, essa semana, você deve ter visto aí nos noticiários esportivos, protestos de torcedoras, especialmente de torcedoras do Corinthians, pela contratação do novo técnico, o Cuca. O Cuca é um técnico de bastante sucesso no futebol brasileiro, muito bem sucedido, que inclusive foi cogitado em 2021 para ser o técnico da seleção brasileira a partir da saída do Tite após a Copa de 2022. Mas essa repulsa, esses protestos de torcedores, se dá por um caso que aconteceu em 1987. O caso de Berna, conhecido como o escândalo de Berna, que aconteceu lá na Suíça, na cidade de Berna, em 1987. Bom, o que foi que aconteceu e por que o Cuca está envolvido nesse caso? Em 1987, o Cuca era um jogador de futebol, jogador do Grêmio, e o Grêmio, por sua vez, foi fazer uma excursão em Berna, foi fazer uma excursão na Suíça. Talvez até uma excursão mais ampla. E durante essa excursão, 3 jogadores, dentre eles o Cuca, foram acusados de estupro de vulnerável. Tinha uma adolescente de 13 anos, inclusive, tem o nome dela divulgado, mas não acho interessante. Foram acusados de estupro, os 3, e ficaram, por conta disso, detidos por 1 mês na Suíça. Depois desse 1 mês, eles foram liberados, voltaram ao Brasil e, posteriormente, foram condenados a uma pena de 15 meses de prisão por conta desse estupro. E aí correu o processo. No entanto, eles não cumpriram essa pena porque a diplomacia brasileira tem uma tradição, o governo brasileiro, o cônsul brasileiro, há uma tradição aí de não deportar cidadãos brasileiros. Cidadãos que cometeram crime fora do país, mas que estão aqui no Brasil, não vão cumprir porque eles não são deportados. O Brasil não faz isso com seus cidadãos. E com isso, com o passar do tempo, os crimes acabaram prescrevendo. E mesmo após isso, mesmo após essa condenação, o Cuca continuou sua carreira de futebolista, de jogador de futebol, e além disso se tornou um jogador de sucesso. A grande maioria dos clubes que o Cuca atuou foram clubes grandes, de primeira divisão. Estava ali na primeira prateleira do futebol brasileiro. Depois que encerra a carreira, o Cuca segue uma carreira de auxiliar técnico no São Paulo e, posteriormente, assume como treinador do tricolor paulista. E depois disso, treina o Botafogo, treina Palmeiras, treina Flamengo. Não estou falando na sequência aqui, mas ele treinou esses clubes todos. Treinou o Fluminense, uma passagem pelo Fluminense bem marcante. Passou também pelo Atlético Mineiro, passou pelo Palmeiras, sendo campeão brasileiro, também pelo Atlético, campeão da Libertadores e campeão brasileiro ali em 2 passagens. Foi técnico do Santos e agora foi apresentado como novo treinador do Corinthians após a derrota que o time sofreu para o Argentino Júnior em casa. O técnico jovem, Fernando Lázaro, foi reconduzido à sua função de analista de desempenho no clube e o Corinthians acabou o contratando. Bom, e o que aconteceu após o anúncio foram uma série de protestos por parte da torcida do Corinthians, por parte da torcida do Timão contra a contratação, por conta desse caso, por conta do Cuca ser condenado por estupro de vulnerável lá na década de 80 na Suíça. Porque, segundo alegam, inclusive a nota da segunda principal torcida organizada do Corinthians alega, que o Corinthians tem um compromisso histórico com a democracia, que é o time do povo, que tem a maioria de suas torcedoras mulheres,
que o grosso da torcida corintiana é mulheres. Aliás, a maior parte da população brasileira é formada por mulheres. E então não era cabível para um time como o perfil que o Corinthians tem contratar um técnico condenado com trânsito em julgado. É isso que a nota inclusive diz. E isso também gerou protestos entre torcedores ilustres do Corinthians, como o Juca Kfouri, por exemplo, que diz que o Corinthians, esta diretoria, mancha toda a história de Sócrates, do time popular, da democracia corintiana. Tem torcedores que eu acompanhei aí nos fóruns, no Twitter da vida, que diz que enquanto o Cuca for treinador do Corinthians, eles não vão utilizar a camisa, que estão envergonhados da postura da diretoria em contratar um treinador com esse perfil, com esse passado. Bom, e aí a gente pode discutir uma série de questões, porque geralmente coisas dessa natureza, e o Cuca aí cometeu um crime e foi condenado por isso, e na sua entrevista de apresentação ele diz que não cometeu, que não conseguiu se defender, que meio contraditório, que não aconteceu nada, que a grande questão foi porque, e se aconteceu, mas responderam um processo pela mina estar simplesmente no quarto. Bom, o lugar de uma criança de 13 anos não é estar num quarto com 3 homens. Isso é fato. E além disso, ele foi condenado. Isso também é outro fato. E que se utiliza, né, se utilizou, inclusive na sua fala, vocês viram aí no comecinho do vídeo, de argumentos, né, eu sou pai, eu sou filho, né, eu tenho uma mãe que ainda é viva, eu respeito Nossa Senhora, eu tenho 2 filhas, uma de 34, outra de 32, como se isso fosse uma mera condição de absolvição. Sabe aquele cara que é racista e que diz assim, mas eu não sou racista, eu tenho até amigos negros, ou o cara que é homofóbico que diz, eu tenho tantos amigos gays, não sou homofóbico. Parece o mesmo argumento, né? Parece a mesma oratória, é um discurso muito comum. Bom, Cuca, isso não lhe absolve, infelizmente. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e eu pesquisei aqui, cerca de 21 milhões de mulheres alegam já terem sofrido violência de seus companheiros e ex-companheiros. Violências estas, sejam elas físicas ou de caráter sexual. Sabe por quem? Pelos seus ex-companheiros, como eu falei. Por aqueles que dizem que amam essas mulheres. Aqueles que batem, que agridem. E dos casos alarmantes de feminicídio do Brasil são feitos majoritariamente pelos seus companheiros. A grande maioria dos casos de abuso sexual de menores, de crianças, são feitas por pessoas que são consideradas de confiança da família. Pelo padrasto, pelo tio, pelo amigo da família. Então, isso não lhe absolve, não diminui a sua responsabilidade. Ah, mas você está julgando, essa pessoa tem que ter o direito de recomeçar. Mas será que a pessoa tem o direito de recomeçar no futebol, treinando um grande clube? Ele que nunca pediu desculpa, que nunca se retratou sobre o assunto, que seria o mínimo, mas não diminuiria. Mas seria o mínimo. Ele que nunca se retratou, nunca pediu desculpa sobre o ocorrido, né? E mesmo condenado, nunca assumiu essa responsabilidade. Além disso, né, ele pode inclusive negar, mas segundo o jornalista Juca Kfouri, matéria que saiu dele hoje, né, hoje sábado, no UOL, que o jornal de Berna que investigou o caso à época, afirmou numa matéria da época de que havia material genético dele, né, na moça, na garota. Que havia material genético dele na garota. Ou seja, tem angu nesse caroço. O exame de DNA, né, os exames, o corpo de delito, na verdade, o exame de corpo de delito comprova. Demonstra isso, segundo a matéria lá do Juca Kfouri, publicada no UOL. Então, assim, e por que o Corinthians fez isso?